Palavra com Arte. Olá, Shalom Shalom pessoal! Hoje vamos analisar um dos eventos mais importantes da história da humanidade. Para entender o Pêssar, precisamos entender o que é ser um escravo. E no Egito Antigo, o povo de Israel não tinha direito de escolha. Eles eram ferramentas nas mãos de Faraó. Mas Deus não enviou apenas uma mensagem de liberdade política. Ele enviou um plano de redenção. O primeiro Pêssar foi um divisor de águas. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas não era um amuleto, era um sinal de aliança. Quando o julgamento passou pelo Egito, ele pulou as casas marcadas. Isso nos ensina que a liberdade sempre tem um preço, e naquele dia, o preço foi a vida de um cordeiro inocente. Tecnicamente, no judaísmo, chamamos o fermento de hametz. Biologicamente, o fermento faz a massa inflar, criando bolhas de ar. Mas, no sentido espiritual para o Pêssar, o fermento simboliza o ego e o orgulho. Pensem bem, o orgulho nos faz parecer maiores do que realmente somos, cheios de ar. A Bíblia nos ensina que para sermos verdadeiramente livres, precisamos remover o fermento da nossa alma. Isso significa olhar para dentro e retirar a soberba e a autossuficiência. O matzá, o pão ázimo, é plana e simples. Ela representa a humildade necessária para reconhecer que precisamos de Deus para sair do nosso próprio Egito espiritual. No jantar de Seder, existe um momento em que o pedaço de matzá é quebrado, escondido e depois encontrado pelas crianças, o Afikoman. Isso é uma conexão direta com Yeshua. À primeira vinda, Yeshua celebrou a Pêssar com seus discípulos e disse: "Isto é o meu corpo." Ele foi o cordeiro perfeito, sem o fermento do pecado, que foi quebrado por nós. Sua morte nos libertou da escravidão do pecado, a nossa libertação pessoal. E a segunda vinda? O fato de o Afikoman ser escondido e depois reaparecer com alegria simboliza a ressurreição e a volta de Yeshua. Ele subiu ao céu, mas voltará para completar a nossa libertação e estabelecer o seu reino, onde não haverá mais opressão nem faraós. Em nosso lábio de hebraico, vamos para o nosso registro técnico de hoje, para o seu vocabulário de estudo. Seder significa ordem. É o nome do jantar porque tudo tem uma sequência lógica e pedagógica para nos fazer lembrar da história. Haggadah significa a narrativa. É o livro que lemos durante o Seder para cumprir o mandamento de contar a história aos filhos. E o Mitzrayim é o nome do Egito em hebraico, mas a raiz da palavra significa lugar estreito ou limitações. O povo hebreu preservou essa festa por mais de 3.400 anos. É a celebração da liberdade mais antiga do mundo que ainda é praticada exatamente da mesma forma. Ser livre não é fazer o que a gente quer, mas ter a força de fazer o que é certo. No Pêssar, celebramos que o Cordeiro nos tirou do lugar estreito e nos levou para a presença de Hashem, presença de Deus. E para hoje, na sua tarefa, identifique um fermento no seu comportamento que está impedindo você de crescer em caráter e peça a Yeshua, a Jesus, para ajudar você a removê-lo. Até a nossa próxima aula de História e Vida. Shalom, Shalom!